Gianpiero Lambiase na McLaren, essa é a bomba que saiu nessa quinta-feira de manhã. O engenheiro de longa data do Max Verstappen, da Red Bull, estaria se mudando para a McLaren em 2028 para ser o braço direito do André Stella. E é sobre isso que a gente vai falar então aqui no vídeo de hoje. Antes de seguir, eu só quero primeiro pedir desculpas porque o vídeo de hoje não era para ser esse. Eu não estava esperando esta bomba surgir aqui. Vocês que acompanham o canal sabem que eu tinha prometido hoje o vídeo de simulação, que eu ia simular uma estrutura ali de uma equipe brasileira no jogo Cockpit Manager e como que seria uma equipe brasileira participando da Fórmula 1, um vídeo que eu tô prometendo há um tempo. Iria sair hoje, ele tá praticamente editado, mas por conta dessa bomba, a gente tem que inverter aqui a ordem e falar primeiro desse assunto. Mas, eu reforço, ele vai sair então amanhã, um pequeno atraso novamente, mas eu prometo pra vocês que o vídeo finalmente sai amanhã. Hoje, a gente vai falar aqui então dessa bomba, dessa notícia de última hora, que é a vinda do Gianpiero Lambiase pra McLaren em 2028. O jornalista que deu esse break inicial foi o Jack Mertens do The Limburger, e depois que ele soltou a informação, você teve vários jornais contribuindo. The Race, Motorsport, grandes jornais ali contribuindo com a informação, que traz um pouco dessa credibilidade para que realmente seja real a informação de que o Gianpiero Lambiase vai sair da Red Bull para ir para a McLaren. Isso implica em muitas coisas, né? Se você tá acompanhando a Fórmula 1 há algum tempo, você sabe que o GP ele já tinha recebido algumas propostas para sair da Red Bull no começo do ano. Ele tinha recebido uma proposta da Aston Martin e também supostamente uma proposta da Williams, mas ele teria recusado ambas. O fato é que a Red Bull teria convencido ele ficar nas estruturas da Red Bull, mesmo ele tendo essa tendência a querer ir tanto ou para Aston Martin ou para Williams. Por quê? Né, o que se falava muito é da questão da esposa do Gianpiero Lambiase, que tá passando por uma situação médica muito complicada, ele queria ter um emprego no qual ele pudesse ficar mais tempo próximo dela. E até teve toda a discussão na época, né, dele assumir uma posição dentro da Red Bull que ele ficasse o tempo todo na fábrica, que ele não precisasse viajar para as corridas para poder ficar próximo da esposa, mas eventualmente a Red Bull conseguiu convencer ele a ficar na equipe. E agora, alguns meses depois, né, 4, 5 meses depois dessas notícias, sai a informação de que ele vai trocar a Red Bull pela McLaren. O que não é nenhuma novidade, a gente vê a McLaren roubando pessoas da Red Bull, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, essa grande ascensão que a gente vê da McLaren na Fórmula 1 tá muito ligada à quantidade de engenheiros, à quantidade de pessoas que a McLaren pegou da Red Bull e trouxe para suas estruturas. Um dos nomes mais notáveis seria o Rob Marshall, que é uma das grandes cabeças da estrutura ali da Red Bull, uma das grandes cabeças ali que trabalhavam ao lado do Adrian Newey para fazer o foguete que a Red Bull teve por muitos anos, e ele foi para a McLaren e vem ajudando ela a se reestruturar e se tornar essa equipe de ponta. E agora eles estão trazendo mais uma dessas pessoas importantes, mais uma dessas cabeças pensantes da Red Bull, que é o Gianpiero Lambiase, um dos engenheiros mais importantes lá dentro, e que sentia particularmente, aqui falando, né, o que alguns desses sites vêm trazendo, ele sentia que ele também tinha atingido um certo teto dentro da Red Bull, que não tinha mais tanto espaço para ele crescer lá dentro. O espaço ali de chefe de equipe, ainda mais com a chegada do Laurent Mekies agora, tornava muito difícil ele ir para essa posição de chefe de equipe. E também ali do lado da parte estratégica, né, você tinha Hannah Schmitz, que também é uma brilhante estrategista da Fórmula 1, tornava muito difícil que o GP pudesse ascender além do cargo de ser só o engenheiro de piloto ali, o engenheiro que vai acompanhando o piloto ao longo do calendário. E a McLaren teria conseguido convencer ele exatamente por poder assumir uma posição ali de braço direito, vamos dizer, do André Stella, um cara que estaria ligado diretamente às estratégias da McLaren na pista e também seria o segundo no comando ali próximo do André Stella, que inclusive, né, no shorts que eu postei hoje mais cedo, eu falei a informação de que o André Stella poderia sair da McLaren e voltar para a Ferrari. Essa era uma informação inicial que tinha surgido junto com essa notícia, mas o Motorsport Itália trouxe uma nova informação que o André Stella não vai sair da McLaren, o André Stella vai ficar na McLaren e o Gianpiero Lambiase seria o braço direito dele. Então é basicamente todas essas informações que nós temos até aqui, né? Eu vou discutir agora exatamente o que a gente pode entender a partir disso, mas as informações que nós temos até agora são essas, de que o Gianpiero Lambiase assinou com a McLaren, ele tinha recebido propostas de outras equipes, mas a Red Bull conseguiu convencer ele a ficar. Eventualmente, a McLaren faz uma proposta também com um aumento de salário muito significativo,
né? Isso também teria atraído o GP aí, para que ele vá então para a McLaren, onde ele seria o braço direito ali na questão da McLaren, na gestão ali do controle do Andrea Stella. É isso que a gente sabe. Isso implica algumas coisas que vão afetar não só a McLaren, não só a Fórmula 1 em geral, mas também, obviamente, a Red Bull e o futuro do Max Verstappen. Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui, porque a saída do Gianpiero Lambiase afeta diretamente a relação do Max Verstappen com a Fórmula 1 e com a Red Bull. Porque em 2021, claro que isso já tem um tempo, mas em 2021 tem uma fala do Max Verstappen na qual ele diz que ele ficaria ali na Red Bull enquanto o Gianpiero Lambiase estivesse. Quando o Gianpiero Lambiase parasse, ele também poderia parar não só ali com a Red Bull, mas com a Fórmula 1 em geral. E uma das coisas que está sendo discutida exatamente nos bastidores, aqui a gente já está indo pro campo do rumor, tá? O que a gente tem de informação, claro que não foi confirmado nem por Red Bull nem por McLaren, mas o que a gente tem confirmado por vários dos sites de notícias é de que o contrato está assinado. O que eu vou falar agora é mais o campo da especulação, que é o fato de que a saída do Gianpiero Lambiase da Red Bull para a McLaren em 2028 poderia significar que o Verstappen também está considerando sair da Fórmula 1, ou da Red Bull pelo menos. Porque o contrato dele atual com a Red Bull vai até 2028. Só que a gente sabe, né, por conta de vários motivos, por conta de estar insatisfeito, principalmente com o regulamento atual, o carro da Red Bull também não está indo muito bem, o Verstappen está dando esses indícios de que poderia sair da Fórmula 1 com antecedência. E a gente sabe que em 2026 as cláusulas que ele tem no contrato para poder sair da Red Bull são mais fáceis de serem atingidas do que as cláusulas que ele tinha em 2025. Então, existe um cenário muito mais fácil para ele sair da Red Bull agora em 2026, e sem falar que o carro também está muito ruim, então de qualquer jeito facilitaria para atingir essas cláusulas, né, puxar essas alavancas que permitiriam ele sair com antecedência da Red Bull. Então, essa saída do Lambiase, que é alguém que é muito próximo do Max, alguém que gosta de trabalhar com ele, essa saída dele da Red Bull poderia implicar já que o Verstappen estaria ou de saída da Red Bull ou de saída da própria categoria, e com isso o Lambiase falou, então eu também vou procurar outras oportunidades, o que então justificaria essa saída dele, essa saída bombástica, surpresa, para falar a verdade, da Red Bull para a McLaren, que vem sendo uma das grandes potências da Fórmula 1 nos últimos anos, né? E com esse começo ruim da Red Bull agora em 2026, o Big Three que a gente sempre teve nos últimos anos, né? As grandes três equipes, que eram Red Bull, Mercedes e Ferrari, a gente virou um Big Four com a McLaren chegando, e agora com a Red Bull caindo um pouco de rendimento, vira novamente ali talvez um Big Three com a McLaren no lugar, e o Gianpiero já estaria pulando ali para uma equipe de ponta, conseguindo um cargo também supostamente melhor. Eu ainda acredito que a Red Bull vai se recuperar eventualmente, mas vai passar por um processo turbulento até isso acontecer. O fato é que isso sim pode estar implicando numa possível saída do Max Verstappen, que eu não acho nada improvável. Ele está insatisfeito, ele faz questão de deixar isso claro, está numa equipe ruim e está no momento, né, em 2026, está numa equipe ruim e está numa categoria na qual ele não está se divertindo. Porém, uma outra informação que surge com isso, e é o que eu falei, isso aqui tem vários desdobramentos, que surge com isso, e dessa vez do Eric Van Haren, que é o setorista Max Verstappen, como eu brinco várias vezes aqui no clube, aqui no outro canal, no canal pessoal que eu falo algumas notícias mais descontraídas, Fred Girnos, meu canal secundário. O Eric Van Haren, que é o setorista Max Verstappen, ele trouxe uma informação muito interessante. Ele é um cara que está sempre acompanhando a Red Bull, e vários dos breakings envolvendo a Red Bull têm a assinatura dele. E ele trouxe a seguinte notícia: o Zac Brown está monitorando a situação do Max Verstappen, e com a contratação do Gianpiero Lambiase, ele pode querer ter um trunfo na manga para tentar contratar o Max Verstappen. Então, segundo o Van Haren, essa contratação da McLaren do Gianpiero Lambiase já seria uma suposta jogada do Zac Brown para tentar trazer o Max Verstappen para a McLaren. Como eu falei, é uma peça de dominó que você derruba e vai derrubando várias outras. Então, essa vinda do Gianpiero Lambiase poderia significar ali uma investida que a McLaren pode tentar fazer para cima do Verstappen no futuro, pensando ali talvez na quebra de contrato ali em 2027, 2028, talvez dá alguns anos ali, ele tira um aninho sabático da Fórmula 1, sabe? E daí em 2028 tenta trazer ele de volta. Não tem como a gente saber exatamente para quando que seria isso, ainda mais porque atualmente os dois pilotos da McLaren estão contratados
pelo menos até o final de 2027. Tanto Piastri quanto o Lando Norris têm contratos para pelo menos até o final de 2027, o Piastri até 2028. O Lando Norris que acaba em 27 o contrato, o Piastri tem um que vai até o final da temporada de 28. Então, lá para 28, os dois pilotos da McLaren teriam, teoricamente, os seus contratos finalizados. O Lando Norris antes, em 27, e o Oscar Piastri depois, em 28. O que poderia, sim, abrir uma oportunidade pro Zac Brown tentar uma investida pro Verstappen, algo que o Toto Wolff, né, supostamente também estava tentando nos últimos anos e acabou não conseguindo, até porque ele também tem uma dupla muito boa, na minha opinião, com o George Russell e o Andrea Antonelli. Não que a McLaren não tenha também com o Lando Norris e com o Oscar Piastri. Mas, agora, com o Gianpiero Lambiase, que é quem o Verstappen tem esse conforto, quem ele gosta de trabalhar junto, o Zac Brown poderia fazer essa investida e tentar convencer o Verstappen a vir para a McLaren. E considerando o quão bem a McLaren venceu na Fórmula 1, uma junção McLaren ali e Verstappen tem um potencial de dar muito certo, de destruir na Fórmula 1. Só que, por outro lado, eu também não vejo assim com tanto brilho nos olhos por parte do Verstappen para a McLaren, mesmo com o GP lá. Porque o Verstappen, ele gosta de trabalhar numa equipe em que tenha, vamos dizer, em que não tenha a questão das papaya rules, né? Acho que essa é a questão que eu gostaria de chegar. Tô tentando dar voltas na minha cabeça, mas eventualmente eu chegaria na questão das papaya rules. O Verstappen não é um piloto que aceitaria as papaya rules, né? Ele não aceitaria as regras papaya de jeito nenhum. Se acontece uma situação GP da Itália, né, em que, vamos dizer que é o Lando Norris que fica na equipe, que eles troquem o Piastri pelo Verstappen, só pra gente fazer o exemplo aqui. Então, eles erram no pit stop do Lando Norris, o Verstappen passa e a equipe falou, Verstappen, papai rules, devolve a posição pro Lando Norris. O Verstappen vai falar, meu irmão, o problema é seu, o problema é dele, eu vou continuar aqui. Ele nunca aceitaria fazer algo como o que o Piastri fez no GP da Itália. Então, teria que ver como que seria essa relação, essa possível relação Max Verstappen e McLaren, porque a gente tem modus operandis completamente diferentes. A gente lembra como foi, por exemplo, o GP do Brasil, com o Sérgio Pérez, em que o Verstappen não deixou o Sérgio Pérez passar ele, mesmo já tendo garantido ali o seu título, e sabendo que deixar o Pérez passar ajudaria o companheiro de equipe a brigar por um P2 no Mundial. Ele mesmo assim não quis deixar o companheiro de equipe dele passar. Então, se não valendo nada, se uma corrida que não valia nada pra ele, ele não quis deixar passar, imagina, por exemplo, dentro de uma McLaren numa disputa de título. Então, essa possível vinda dele, não acho que o Zac Brown esteja errado de tentar trazer, é o melhor piloto do grid atualmente ainda assim, claro que não começa bem em 2026, mas a gente viu como ele terminou 2025 e tendo um carro bom ele ainda é o piloto mais rápido, é o piloto que consegue fazer as melhores performances dentro do grid atual. Então faz sentido o Zac Brown querer o Max Verstappen, mas eu não sei se bateria ali essa questão de diferença de cultura em como o Verstappen gosta de trabalhar nas equipes dele, como o Zac Brown gosta de trabalhar com os seus pilotos. Agora, um outro ponto que a gente precisa discutir aqui também é a questão da própria Red Bull. Porque a cada ano que passa, a gente vai vendo a Red Bull perder todas as suas peças principais. Eles perderam o Adrian Newey, eles perderam o Rob Marshall, eles perderam o Will Courtney, eles perderam o Jonathan Whitley, me fugiu aqui rapidamente o nome dele. Eles já perderam muitas peças importantes nesses últimos anos. Perderam, obviamente, ali também o Christian Horner, o Helmut Marko. Internamente, eles estão perdendo muitas peças importantes para os seus concorrentes na Fórmula 1. A maioria para a McLaren. Né? Desses nomes que eu falei ali, 3 foram para a McLaren. O Will Courtney, o Rob Marshall e agora... Eu não falei do Gianpiero Lambiase, mas o Gianpiero Lambiase agora na equação entra. Então, dessas peças importantes, dessa Red Bull vitoriosa que estão saindo, muitos estão indo para a McLaren. Claro que Christian Horner a gente não sabe o que vai acontecer. O Helmut Marko a gente também não faz ideia ainda do que vai acontecer. O Jonathan Whitley estava na Audi, mas saiu de lá e supostamente ainda iria para Aston Martin. Estaria esperando ali o gardening leave, né, o tempo de contrato que ele tem que esperar para trocar de equipe. Então assim, a Red Bull está perdendo muitas peças importantes e pode perder o Verstappen. Né? A gente está vendo uma Red Bull ser completamente depenada pelos seus rivais, o que também explica muito essa má fase que a gente está vendo na equipe. Um dos pontos que vem sendo falado muito, o próprio Hadjar confirmou isso, o Isaac Hadjar confirmou, o motor da Red Bull não é ruim. O motor da Red Bull para 2026 não é ruim, tanto que tem a questão do ADU, que é aquela questão, né, de que a Fórmula 1 introduziu nessa temporada, essa regra do ADU, que é as fornecedoras de motores que estivessem atrás de uma fornecedora, se uma fornecedora estivesse muito na frente das outras,
como é o caso, né, a Mercedes está muito na frente, as que estivessem atrás poderiam receber um benefício para passar um pouco ali do teto de gastos, poder trazer uma atualizaçãozinha a mais sem extrapolar o teto de gastos, que eles ganhariam esse limite extra, para poder alcançar. E daí a gente viu, pelo que estão falando os rumores, que que Ferrari, Audi e Honda vão receber o benefício do ADU depois das 6 primeiras corridas. Ou seja, elas vão poder gastar um pouquinho a mais para tentar recuperar a desvantagem nos seus motores. A Red Bull não. Porque, supostamente, o motor da Red Bull é tão bom quanto o da Mercedes. Ele estaria um pouco atrás ali, mas não seria uma desvantagem tão grande a ponto de precisar do benefício do ADU. Isso vem já dos rumores que a gente estava falando na pré-temporada, de que a Red Bull seria uma das equipes que descobriu o truque da taxa de compressão. O problema só é que eles não conseguiram replicar com a mesma eficiência da Mercedes, mas eles ainda têm um ótimo motor. O grande problema é que o chassi do carro é horrível. O chassi é horrível, a parte aerodinâmica do carro é horrível. E assim, ano após ano, eles estão perdendo essas peças importantes que foram responsáveis por construir esse carro dominante que a gente teve. Adrian Newey, que é a principal cabeça, o principal gênio por trás, mas o próprio Rob Marshall, que era uma peça muito importante, um braço, não é braço direito necessariamente, mas uma pessoa de confiança do Adrian Newey, e que foi pra McLaren também, sabe? Agora quem tá na liderança do projeto é o Pierre Vache, que é alguém que tem certas dúvidas, já tinha essas dúvidas de que ele poderia liderar esse projeto e que não vem conseguindo corresponder a isso na Red Bull. A gente tá vendo que, pelo menos esse carro de 2026, na parte externa, nasce muito mal. A parte do motor nasce muito bem, porque a Red Bull, já prevendo essa questão de que teria dificuldade com a sua unidade de potência por fazer pela primeira vez, e eu falo independente entre aspas, porque eles cataram um monte dos engenheiros da Honda, que já estavam trabalhando com eles lá na fábrica, e falaram, por que vocês não ficam aqui mesmo? A Honda vai pra outra equipe, mas por que vocês não ficam aqui mesmo? Sabe? A gente paga mais e vocês ficam aqui. Então, o projeto do motor, ele tinha um futuro muito melhor porque eles pegaram muitas das pessoas que já estavam trabalhando no projeto do motor Honda, tanto da própria Red Bull quanto da Honda, para continuar trabalhando nesse motor de 2026. Isso facilitou muito a questão do motor realmente ser bom. Mas a estrutura do carro, a estrutura externa do carro, o chassi, o pessoal que fazia esse carro ser bom da Red Bull, foi tudo embora. E está saindo mais gente importante. A Red Bull vai precisar fazer uma reformulação gigantesca, vai precisar trazer muitos talentos novos para conseguir se reformular. E neste curto prazo, eu acho difícil que eles consigam fazer essa evolução. Exatamente por isso que eu falei aqui no vídeo que eu acho que vai ser um processo um pouco demorado da Red Bull voltar. Eu acho que a Red Bull eventualmente vai voltar sim a ser uma equipe de ponta, mas vai demorar um pouco, porque a Red Bull tá passando por uma reformulação gigantesca internamente. Gigantesca, perdendo várias peças importantes de dentro da equipe. Já perdeu vários nomes importantes e continua perdendo agora com a saída do Lambiase e com isso a implicação de que provavelmente o Verstappen também vai sair da equipe. Então, é uma situação ali que a Red Bull vai precisar de uma reformulação gigantesca, vai precisar se reconstruir internamente, vai precisar trazer novos talentos, precisar trazer novos engenheiros, trazer novas cabeças ali para trabalhar, e o Pierre Vache vai ter que provar que ele pode liderar esse projeto, que este primeiro carro com assinatura totalmente dele não vem sendo ali um carro à altura do padrão da Red Bull. Aliás, um outro nome que eu esqueci de falar aqui é o Craig Skinner, que era um dos caras ali também, projetistas-chefes da Red Bull, que pulou fora do barco agora em 2026 também. Teve, então, mais uma pessoa importante na questão de projetista, na questão do cargo de projetista-chefe, que pulou fora. O Pierre Vache, então, ele assume uma responsabilidade gigantesca de assumir esse controle, e ele não faz um bom trabalho nesse primeiro ano. Claro, tem muito chão, tem muito tempo para a Red Bull evoluir. É um trabalho gigantesco ali que o Laurent Leckie vai ter para trabalhar com a sua equipe, ver o que ele vai fazer nos próximos anos. Mas a Red Bull sofre mais um golpe duro, perde o Jean-Pierre Lambiase, provavelmente isso implica também perder o Max Verstappen. Na questão de pilotos, eu até acho que eles não estão tão defasados, porque eles têm um bom Isaac Adjar e eles têm um bom Harvey Lindblad que vem se mostrando ali bem na Racing Bulls. Então acho que provavelmente com a saída do Verstappen eles devem subir o Lindblad pro ano que vem. E daí, né, ir trabalhando ali, evoluindo, são dois pilotos jovens, então eles vão ter paciência para evoluir com o projeto. Então, na situação de pilotos, acho que a Red Bull tá bem, mas internamente na situação da equipe, né, na situação de projetistas, de engenheiros, eles vão precisar ter uma reformulação gigantesca se quiserem pensar em voltar a fazer parte ali do top 4 junto com Ferrari, junto com Mercedes, junto com McLaren.
vão ser provavelmente uns 2, 3 aninhos complicados ali pra você que é torcedor da Red Bull. Já sinto lhe informar. Provavelmente, pode ser que a Red Bull surpreenda e no ano que vem já faça um baita de um carro rápido. Podem calar a minha boca. Mas provavelmente serão ali uns 2, 3 aninhos complicados enquanto a Red Bull se reformula para se reconstruir e voltar ali a ter um carro competitivo. Mas é basicamente tudo isso as implicações dessa notícia da saída do Jean-Pierre Lambiase, a provável saída do Max Verstappen com isso, a ida para a McLaren e o que isso significa ali para o paddock da Fórmula 1 e principalmente para Red Bull. Mas aí tá todas as informações que a gente tem até agora e possíveis implicações em relação à saída do Jean-Pierre Lambiase da Red Bull. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha, se você concorda com o que eu disse, discorda, qual é a sua visão sobre essa saída do GP, escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui. Amanhã vai sair o vídeo da simulação, tô enrolando. Era pra sair hoje, mas esse Breaking News precisou assumir o lugar na fila. Peço desculpas, amanhã sai o vídeo da simulação sem mais enrolação, tá? Peço desculpas mais uma vez por atrasar ele. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.